Olá, sou o professor Givanildo e na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre operações com conjunto. Então a gente vai estudar 4 operações com conjunto, sendo que a quarta operação há uma necessidade do conceito de subconjunto. Então, para título de exemplo, a gente vai trabalhar com o conjunto A. Vamos já trabalhar na prática para ver o que tem que acontecer. E o conjunto B. Então, a primeira operação que a gente tem é a união, que é indicada pelo símbolo de U. O que é união? União de A com B indica X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Toda vez que a gente fala de união, a ideia é reunir os elementos sem repetir. Então vamos fazer aqui a união de A com B. Qual seria a união de A com B? Quem seriam os elementos que ia compor? Ó, os dois têm 1, mas a gente vai sempre fazer essas operações em ordem crescente, contando do menor elemento para o maior elemento. Então 0, 1. O 1 se repete dos dois conjuntos, então não vou botar 1, 1. Eu vou botar apenas um 1. O 3, depois o 4. O 4 tem nos dois conjuntos, mas não preciso colocar duas vezes o 4, é só colocar 1. E aí o 5 e o 7. A reunião é reunir todos os elementos sem ficar repetindo os elementos, né? Então essa é a operação de união. Bom, a outra operação que a gente tem é a operação de interseção. O que essa operação faz? Agora eu uso de cabeça para baixo. O que essa operação faz? Essa operação, ela vai destacar os elementos que os dois conjuntos têm em comum ao mesmo tempo. Então, A interseção com B é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, para a gente exemplificar, os elementos que têm em comum nos dois conjuntos, ou seja, o que eles compartilham ao mesmo tempo. Então, esse A interseção com B seria, vamos lá ver quais os elementos que eles têm em comum. Então, o que o A tem que o B também tem? Vou grifar aqui para ficar mais nítido. Então, 1 é compartilhado pelos dois e o 4. Então, os elementos que têm em comum é o 1 e o 4. Então, são esses elementos que vão compor a interseção. A interseção é que os conjuntos têm em comum. Então, a gente já viu que é 1 e 4. Bom, a outra operação é diferença, que a gente pode representar com o sinal de menos ou esse sinal aqui. Então, a diferença B, ou como a gente colocou, a diferença B é o que o conjunto, que é o que o primeiro conjunto tem, que o outro conjunto não tem. Então, X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, a diferença B vai ser formado pelos elementos que o A tem, que o B não tem. Então, por exemplo, A diferença B. Quem vai ser esses elementos? É só a gente ver o que o A tem que o B não tem. Então a gente vai contar lá. O A tem 0, o B não tem. Então seria já, aqui posso até grifar, seria o 0. O que o A tem que o B não tem? O A tem 1, o B também tem, então não conta. O A tem 3, o B não tem. Então, o A tem 4, mas o B tem. Então, os elementos que o A tem que o B não tem é 0 e 3. Então, eu posso acrescentar aqui que a diferença B é 0 e 3, o que o A tem que o B não tem. Agora, se eu tivesse feito o contrário, se eu tiver feito B, diferença A, dá no mesmo? Não.
Agora, o que o B tem que o A não tem? Então, eu vou voltar lá, vamos ver o que o B tem que o A não tem. O B tem 1, o A também tem. O B tem 4, o A também tem. O B tem 5 e o A não tem. E também tem 7 que não repete lá. Então, B diferença A é o que o B tem que o A não tem. Então, o que ele tem? 5 e 7. Então, aqui fica bem claro que é 5 e 7. Logo, a gente pode concluir que a diferença B é diferente de B diferença A, para não confundir. Isso aqui, A diferença B, só vai ser igual a B diferença A. Quando é que isso aqui vai acontecer? Se e somente se os conjuntos forem iguais. Se todos os elementos já forem todos os elementos de B, aí essa A diferença B e B diferença A vai ser válida, mas fora isso, vai ser diferente. Então a gente pode representar isso. Essas operações podem ser representadas através do diagrama. Então, se a gente fosse montar o diagrama de Venn, vou fazer aqui diagrama diferente. Um diagrama para o conjunto A e um diagrama para o conjunto B. Então, vamos lá. Esse aqui seria meu diagrama do conjunto A. Esse aqui seria meu diagrama do conjunto B. Então, eu posso determinar aqui. Esse aqui seria meu conjunto B. Esse aqui seria meu conjunto A. Então, se a gente fosse montar, vou montar sempre pelo que eles têm em comum. Então, vou começar. O que eles têm em comum? 1 e 4. Então, aqui no meio, entraria o elemento 1 e 4. E depois, o que o B tem que o A não tem? O B tem o que está dentro de B, aqui o que está dentro de B, que não está dentro de A. O que o B tem que o A não tem? 5 e 7. E o que o A tem que o B não tem? 0 e 3. Então está todo graficado aqui. O que o A tem que o B tem. E de fato, você tem que o conjunto é formado pelos elementos 0, 3 e 4. Vamos ver se isso configura mesmo. Olha lá, o que foi dado. 0, 3 e 4. 0, 1, 3 e 4. Então, está dentro. 0, 0, 1, 3 e 4. E o conjunto B é formado por 1, 4, 5 e 7. Olha lá. 1, 4, 5 e 7. Então, vale destacar que essa parte aqui, ó, representa a interseção com B. Essa parte aqui, que só tem esses números, representa o B menos A. E essa parte aqui, que fica o A sozinho, representa o A menos B. E tudo junto vai representar A união com B, que aí seriam todos os elementos. Então, tendo feito essa noção, a gente tem uma quarta operação, e para isso é necessário que um conjunto esteja contido dentro do outro. Por exemplo, a gente tem aqui o conjunto A, é formado por 0, 1, 3 e 4, e o meu conjunto B é 0, 1 e 4. Eu posso afirmar que o conjunto B está dentro do conjunto A, ou seja, o conjunto B é subconjunto de A. Todos os elementos de B estão dentro do conjunto A. Então, isso aqui acontece, ó. Eu posso formar o conceito da operação de complementar. Então, aqui seria o meu conjunto A, e aqui dentro estaria o meu conjunto B.
E vamos verificar que isso aqui é verdade, olha lá. Aqui, no meu conjunto B e aqui no meu conjunto A. O conjunto B é formado por 0, 1 e 4. Que está todo dentro de B, lá. 0, 1 e 4 tá dentro. Então a única coisa que o A tem, que o B não tem, é o 3. E eu posso afirmar que o A, aliás, geralmente é que a gente usa que B está contido em A. Ou seja, B está dentro de A. E dizer que o B está contido é a mesma coisa que dizer que A contém B. A gente já viu isso na aula anterior, essa notação. Então, quando isso acontece, eu vou ter essa operação chamada de complementar de B em relação a A. O que é o complementar de B em relação a A? É tudo que o A tem que o B não tem. Ou seja, o que falta para B ser igual a A, que também, na verdade, é a operação de A menos B. Então, complementar de B em relação a A nada mais é do que A menos B, ou seja, o que o A tem que o B não tem, ou o que falta para o B ser igual a A. Então, no caso, o que falta para o B aqui ser igual a A? Falta o 3. Se o B tivesse o 3, ele seria igual ao conjunto A. Então, essa é a ideia de complementar. Mas o complementar, novamente, só vai existir quando for subconjunto. Há a necessidade do conjunto que está aqui em cima está contido dentro desse conjunto. E o exemplo que a gente pode fazer é o contrário. Se a gente perguntasse qual o complementar de A em relação a B, a primeira coisa que a gente ia olhar é se o A que está aqui em cima é subconjunto desse conjunto. Então, olhando para lá, a gente vê que o B é subconjunto de A, porque o B está dentro de A, mas o A não está dentro de B. Logo, quando isso acontece, o complementar de A em relação a B, isso aqui não existe. Para existir o complementar, é necessário que o conjunto de cima seja subconjunto do de baixo, para que você tenha um complementar de A em relação a B. Então, fica aí bem claro essa explicação para que a gente não possa criar conflito. Toda vez que falar de complementar, observa se o conjunto que está em cima é subconjunto do que está embaixo. Tem uma outra maneira de representar também. Geralmente as questões a gente tem aqui. U é o conjunto universo. 0, 1, 3, 4 e 5. Aí vamos supor que você tenha um conjunto A. E o conjunto A é formado por 0, 1, 3. Que está dentro do conjunto universo. Bom, eu sei que A é um subconjunto de B. Como é que eu falo isso? Que A está contido, aliás, que A é subconjunto do conjunto universo. Então, eu afirmo que A está contido em U, como também posso afirmar que U contém A. Quando isso acontece, eu vou ter o complementar. Eu vou ter o complementar de A em relação a U. Isso aqui, quando a gente se refere ao conjunto universo, tem uma outra notação. A gente pode colocar complementar de A assim, que no final das contas é exatamente o que o conjunto universo tem, que o A não tem. Ou seja, a diferença de A, de U para A. Então o que ele teria que o A não tem? Ele tem 4 e 5. Então, frisado essa explicação, já as operações com conjunto, as duas primeiras a gente não vai ter problema, a gente sempre vai poder fazer, mas a segunda operação, aí sim, essa quarta operação vai ter a necessidade de que um conjunto esteja dentro do outro. A gente está falando de subconjunto, ok? E a gente pode até indicar isso aqui, ó. Complementar de B em relação a A é igual a A menos B, mas eu tenho que criar uma condição necessária. Se, somente se, A contém B, ou B está contido em A. E a gente sabe também que B está contido em A se X, se para todo X pertencente a B, então X pertence a A. E a gente pode escrever assim. Só existe, pode colocar,
que B está contido em A. Também aqui tem um se somente se, ou você pode usar outro tipo de argumento. Se para todo elementos pertencente a B, então esses elementos pertençam a A. Ou seja, todo elemento de B foi um elemento de A e isso configura o subconjunto. Bom, feita essa explicação, a gente vai prosseguir para que a gente possa desenvolver os exercícios. Espero que vocês tenham entendido e faça o exercício em anexo para que na próxima aula a gente possa fazer essa devida correção.